Bom dia. Vamos dar continuidade hoje ao nosso tema, né, que iniciou ontem, ontem domingo, hoje segunda. Ontem nós iniciamos o tema da semana, que é Planejando com Deus. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre buscando sabedoria em Deus para o planejamento. Quem vai trazer esse tema incrível é a nossa preciosa Amanda Lima, e é com você, preciosa. Bom dia. Bom dia, meninas. Tudo bem? Segunda-feira, né? Semana começando e aí a gente vai falar sobre como planejar, né, as metas, estabelecer essas metas junto ao Senhor. E não tem coisa melhor. Então, hoje nós vamos falar o versículo que nós vamos meditar está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que fala assim: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e de boa vontade, e lhe será concedida. É, primeiro a gente precisa entender o que é sabedoria, né? Tem, a sabedoria, ela é diferente do conhecimento. Tem gente que pensa que sabedoria e conhecimento são a mesma coisa, mas não são. O conhecimento é algo que a gente pode ter, é, tipo conhecimentos acadêmicos, né? Quando a gente estuda, quando a gente lê alguma coisa. Isso é conhecimento. O conhecimento é algo que a gente adquire aqui na Terra, é algo horizontal. É, mas a sabedoria, ela é algo muito mais profundo, ela é algo que somente com a ajuda do Senhor a gente pode acessar de fato essa sabedoria. A sabedoria, ela é algo vertical, ela é algo que vem do alto. A sabedoria, ela é um conhecimento profundo, né, das coisas. É quando a gente tem um discernimento, algo assim, uma intuição muito mais profunda de tipo, é como se fosse uma convicção, né, de tomar decisões certas, no momento certo e na hora que essa sabedoria, que a gente tem essa sabedoria, a gente sempre tem êxito, né, alcança sucesso nas nossas escolhas. E a sabedoria, adquirir sabedoria, também é um processo no nosso dia a dia. Também vai fazer parte do nosso processo aqui na Terra, né? Essa sabedoria, ela não vem de uma hora para outra também. Ela vai vir gradativamente na medida em que a gente necessitar do Senhor sabedoria, né? E esse versículo, ele fala que a gente pode pedir. Se a gente tem esse entendimento, não, eu não estou tendo sabedoria para resolver isso daqui. Então, eu posso pedir sabedoria, porque o Senhor, ele quer nos dar sabedoria de uma forma liberalmente, né, de uma forma generosa. E ele tem boa vontade. Ele quer nos conceder sabedoria, mas para que a gente tenha essa sabedoria, nós precisamos ir para ele, falar com ele, pedir de forma específica que ele vai nos dar, mediante a nossa fé. E aí, o que sabedoria tem a ver com meta, né? Por que eu tenho que buscar sabedoria em Deus para planejar as minhas metas? Por que será? A sabedoria, ela é o tesouro mais valioso que podemos buscar ao planejar as nossas vidas. Por exemplo, eu tenho um sonho, eu tenho uma meta, né? Na verdade, eu tenho uma meta. Só que às vezes, muitas pessoas têm uma meta, mas ela não está de acordo com a vontade do Senhor. São metas assim, meia egoístas, né? Cheias de ego. É o que a gente tem visto muito. As pessoas, elas estão
eu acho que é em Tiago, né, que fala que a gente pede e nada tem, né? E quando a gente pede para os nossos próprios prazeres. A gente pede para o nosso próprio ego, né? Para nossa pro nosso, pelo nosso egoísmo. E aí, quando a gente está andando, caminhando com o Senhor, quando nós somos mulheres guiadas pelo Espírito Santo, os nossos objetivos e as nossas metas, e alguns mudam, né? E outros ganham outro sentido, porque a vida ela não tem sentido se a gente não puder abençoar outras pessoas. Se a gente não, se a nossa meta, a vontade do Senhor é que a nossa meta ela seja bom para outras pessoas também e não só para a gente, né? Então, os sonhos, né? Então, o Senhor, ele só com a ajuda do Senhor a gente pode ter sabedoria para entender o que de fato o Senhor sonha para a gente, né? Porque não adianta eu ter uma meta, um sonho meu para o meu prazer e o Senhor ter outro caminho para mim. Então, os meus pensamentos, as minhas metas, elas têm que estar alinhadas com o que Deus quer para minha vida. E eu só consigo entender isso quando eu peço sabedoria para cada uma, para cada meta, para cada área da minha vida. E, e, e é assim, eu tenho, quando a gente fala de metas e objetivos, né, eu me formei em coach, então o coach vive de metas e objetivos, né? É para isso que a gente trabalha. E logo no começo, assim, eu tinha o meu mural da vida extraordinária, né? A visão positiva de futuro. E era bem grande, as fotos eram bem grandes, eu coloquei assim coloquei meu mural ali. Então, todos os dias eu contemplava aquilo e, e aí olhava, sentia, ficava ali, né, com todo aquele negócio de coach que tem que fazer, os exercícios práticos diários em relação à minha meta. E um dia o Senhor falou comigo, ele falou assim, eu olhando para o meu mural, ele falou assim: "E se eu não te der nada disso, tu vai continuar me amando?" Aí eu senti assim um temor tão grande, um pesar tão grande dentro de mim, e eu falei assim: "Sim, Deus, eu vou continuar te amando." E eu tirei o mural e quebrei ele todo. Tanto que o pai das meninas na época, né, ele entrou lá no meu escritório e não viu mais o mural. E aí ele perguntou: "O que está acontecendo aqui? Aconteceu alguma coisa?" Aí de tanto que aquilo era muito importante para mim, né, e ele via aquele meu movimento. Aí eu falei assim: "Não, não aconteceu nada." Porque se eu fosse falar com ele, né, ele não ia entender, que ele não conhece as coisas de Deus. Então, eu falei: "Não, não aconteceu nada, eu só tirei porque eu estava." E realmente eu quando eu tinha aquele mural muito grande, ele me cobrava demais aquilo. Me cobrava e eu tinha que fazer, eu tinha que ter resultado. "Meu Deus, não tá eu tô não tá andando." Eu olhava, assim, para o plano de ação e eu dizia: "Não tá andando, não tô conseguindo, quando é que vai ser?" E aquilo ali começou a me consumir, me consumir. Até que eu cheguei nesse ponto de tirar. E eu falei: "Senhor, eu só vou voltar com essas figuras, quando o Senhor testificar no meu coração, quando o Senhor me mostrar que de fato é isso que o Senhor quer, porque eu não quero mais viver a minha vontade, eu quero viver a tua vontade." E o Senhor, ele foi testificando cada coisa que eu deveria fazer, cada coisa, cada detalhe. Então foi no momento em que eu pedi a sabedoria, né, para ele.
eu pedi que ele alinhasse meu coração ao coração dele, aos planos que ele tinha, porque ainda que eu pensasse que eu queria aquilo, eu sei que os planos dele são muito mais altos do que o meu, né? E aí eu não tinha, né, essa sabedoria, eu não tinha nada disso, né? Fui muito moldada. E também um fato interessante é que foi aí que o Senhor me fisgou, porque eu fiquei com. Tipo, um dia eu escutei uma pregação, né? Que é aquelas pregação do Kaiser, né? Que só prega que pode ter coisa e não sei o que, não sei o quê. Claro, ele falava umas coisas muito de Deus, tudo. E eu tinha um pensamento muito limitado. Eu tinha na minha cabeça que eu nunca ia ter nada, que eu não podia ter nada, porque se eu nasci pobre, eu ia morrer pobre. E aí, um dia, eu escutando essa pregação, ele falou que o Senhor era infinito, em riquezas e não sei o quê, e que a gente podia pedir o que quisesse, que ele podia nos dar, né? Falando de metas, ele estava falando disso, que ele podia nos dar. E aí eu falei assim, é, é, "Sim, mas eu já tenho casa, né? Eu imaginava que estava com a vida ganha. E eu dizia assim, nossa, eu já tenho casa, tenho um monte de casa aí, minha vida tá assim, assim, assim. Ah, mas eu não tenho um carro. Aí ele falou: peça o carro que você. Não, ele peça o que você quiser agora para Deus, escreva e não sei o quê, não sei o quê. E eu escrevi: eu quero um Corolla branco, eu quero um Corolla branco, assim, 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 tá bem aqui no meu mural. E aquilo ali me consumiu de vontade de ter alguma coisa no meu nome. Mais de 30 anos eu não tinha nada no meu nome. E aí foi onde o Senhor me fisgou, né, pela minha ambição. E aí eu comecei esse movimento. E aí eu li O Poder da Ação, e lá fala que tinha um cara que queria um céu, que pensou que queria um Celta, e o outro queria uma Mercedes. E aí, o que queria o Celta, ele pensou igual como eu pensei. Eu falei assim: eu vou guardar um dinheiro por mês, quando eu tiver entrada, eu vou comprar esse carro e depois eu fico pagando as parcelas. Esse foi o pensamento do cara do Celta. Aí ele falou assim: o cara que queria uma BMW, ele comprou um carro mais barato, ficou andando um bom tempo no carro mais barato e foi se especializando, foi se formando perito em alguma coisa. E aí eu falei, eu preciso ser perito em alguma coisa. Preciso ser perito em alguma coisa. Eu falei, e eu não sei o que fazer, eu não sei. E aí o Senhor, ele foi me dando estratégias, né? Foi mesmo assim um caminho muito, só que nessas estratégias de eu buscar conhecimento, de eu querer estudar, de eu querer aumentar meu salário, de eu querer ter o meu carro, o Senhor me fisgou. Foi aí que começou toda a minha jornada de eu entender quem eu era, a minha identidade. Foi assim, foi tão profundo para mim que eu esqueci que eu queria um carro. O carro foi o menos importante, ficou o menos importante. E, e eu queria, eh, eu já queria outras coisas que já não fazia mais parte daquilo que eu escrevi. O carro ainda quero, e ainda sei que o Senhor vai me dar em algum momento. E aí às vezes o Senhor assim, ele coloca sonhos no nosso coração, vontade no nosso coração, para nos moldar, para forjar o nosso caráter, né, para a gente entender o que realmente é importante, o que que não é importante na nossa vida. E quando a gente fala de metas e objetivos, primeiro, a gente precisa ser muito específica no que a gente quer do Senhor, né? Por exemplo, qual é a cor, qual é, a marca, é, é, qual é, se for, de repente, se for, eu quero um marido, né? A gente tem que ser específica, quais são as qualidades que a gente quer dele. Se é com cabelo, se é careca, se é temente a Deus, qual é a idade.
Tudo a gente tem que ser muito específica para o Senhor, porque às vezes a gente fica pedindo: "Ah, Senhor, melhora a minha área financeira, melhora a minha área financeira, melhora a minha área financeira, me tira disso, me tira disso". E a gente não especifica tudo para o Senhor. Ele sabe exatamente o que a gente quer, mas, existe um livro chamado A Quarta Dimensão. Ele é maravilhoso esse livro. E lá ele fala que a fé, né, a fé ela traz as coisas à existência. A nossa fé traz tudo à existência, tudo que a gente quiser traz à existência, se tiver alinhado junto com a vontade do Senhor. E aí eu até escrevi bem aqui no meu mural que lá tem assim: quando a gente vê uma coisa é porque a gente já possui ela. Quando a gente vê, é possuir. Ver é possuir. Então, se a gente vê uma coisa, é porque o Senhor está mostrando algo que também é da vontade dele, mas ele quer que a gente seja específico com tudo que a gente quer. Então, e aí esse livro, ele me ajudou muito, né. Eu creio que eu ainda vou contar bastante testemunhos sobre ele, mas tem uma mulher na internet que é a Eliane Marçal, e ela fala assim, ela fala que esse livro foi o livro que ajudou ela a conquistar viver o sonho dela de ter um marido, né, então ela trouxe à existência o marido que ela queria. E isso era uma meta dela, que só dependia dela, né, porque, assim, metas e objetivos, eles são diferentes de sonhos. Sonhos, eles não te impulsionam, eles não, assim, a gente só sonha, a gente não realiza, né. Então o sonho, ele não faz a gente se movimentar. E um sonho, ele geralmente está ligado a outras coisas, tem a ver com desejo, né, também. E metas não, metas elas dependem da gente, né, por quê? Porque tem muita gente que quer esperar que as coisas venham pra gente, que as coisas aconteçam, e não é assim, a meta, os objetivos, eles só dependem da gente. Né, e às vezes a gente olha para algo tão grande para algo que a gente quer, e é tão grande e a gente olha para as nossas circunstâncias e diz: "Meu Deus, eu nunca vou ter, eu nunca vai acontecer isso na minha vida". E aí, é aí nesse momento que a gente tem que pedir que Deus nos dê sabedoria, que nos dê estratégias, né, para que a gente possa tirar isso do papel. Diariamente, um passo de cada vez, mesmo que seja da forma mais simples possível, e o Senhor ele vai dando essas estratégias. E aí essa meta, as nossas metas, elas devem ser ecológicas, ou seja, fazer bem para todo mundo, né, tanto para a gente quanto para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque quantas pessoas, ficam tão focadas em ser aquilo, em ter aquilo, em conseguir aquilo, e aí quando olha para o lado, cadê? Cadê o marido? Cadê os filhos? Cadê as pessoas que ela tanto ama? Às vezes ela se percebe sozinha, né. O que que aconteceu? Subiu a montanha errada. E aí, às vezes, quando vê, os filhos já estão ausentes, já estão distantes, já estão isolados da pessoa, ou o marido já foi, já está distante também, já traiu, já fez tudo que não queria, tipo, e aí a gente tem que estar muito, as nossas metas e objetivos, elas têm que estar muito alinhadas com o Senhor realmente, principalmente nesse quesito, na hora de a gente entender quais são os nossos valores, na hora de a gente entender, tipo assim: "Senhor, me dá sabedoria para que eu viva isso aqui, mas que eu não me perca no meio do caminho e que eu não perca as pessoas que estão perto de mim, nem magoe ninguém", né, porque tem muita gente que para ir andar, querer alcançar alguma coisa, ela sai passando por cima de todo mundo, e inclusive, quebrando princípios. Então isso não é uma vontade do Senhor. Então, para tudo que a gente for fazer,
o Senhor, que a gente possa pedir essa sabedoria para o Senhor, né? Que a gente possa enxergar além. A Camila Vieira, ela ensina, né, para gente uma oração. Senhor, me tira do lugar que está limitando a minha visão, né? Senhor, eu oro muito assim, Senhor, o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. O Senhor já viu o meu futuro. E principalmente quando eu preciso tomar uma decisão muito séria. Então eu falo, me mostra o meu futuro, me mostra o que eu preciso ver no meu futuro. Me ajuda a tomar essa decisão aqui, Senhor, porque tu, todas as vezes que eu vou tomar alguma decisão, eu preciso parar para pensar aonde é que eu quero chegar. E se isso não vai, prejudicar a educação das minhas filhas, ou a minha paz, ou a minha caminhada com o Senhor, se não vai me tirar do centro da vontade de Deus. Então, somente com a ajuda do Espírito Santo e com essa sabedoria que a gente tanto precisa, é que a gente pode, usufruir, né, ter essa vida plena e feliz que o Senhor já nos prometeu e nos garante e tá aí para a gente viver. Tudo depende de nós. E aí, outra coisa, todas as vezes que eu estabeleço, planejo essa meta e esse objetivo, eu preciso colocar diante do Senhor e perguntar: Senhor, essa é a minha vontade? E eu sempre oro. Eu levo para o Senhor a minha vontade, né? Eu escrevo, eu falo: Senhor, essa aqui é a minha vontade. Eu quero assim, 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 mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade, porque a tua palavra fala que o Senhor tem planos de paz ao meu respeito, o Senhor tem planos maravilhosos para mim, muito acima do que eu penso. Então, o que eu penso é isso aqui, Senhor, mas me dá o que tu pensas, me dá o que tu quer. E se não for, tira de mim essa vontade, faz esfriar, não deixa eu continuar com isso, não. E o Senhor sempre me dá a resposta para essas coisas que eu estabeleço, que eu coloco diante dele. E aí, Provérbios 16, né, 16:1, deixa eu ver aqui. Provérbios, deixa eu ver aqui, acho que eu até, é, 16:1 fala assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. E às vezes a gente pensa que alguma coisa vai ser boa para a gente, que aquilo ali é o melhor, tudo mais, que a gente coloque diante do Senhor os nossos planos todos os dias e que a gente peça essa sabedoria para Ele. E aí, é claro, não tem como a gente não falar da mulher virtuosa, né? A mulher virtuosa, ela sorri para o futuro. Quando a gente planeja uma meta e um objetivo, tem que ser para todas as áreas da nossa vida. Tem a ver de como a gente se vê no futuro. E quando você pensa no teu futuro, será que você está rindo ou você está chorando? Né? Será que você está sendo essa mulher virtuosa ou você não tem expectativa nenhuma de futuro? Porque se a gente não tem meta ou objetivo, nem que seja essa semana, você tem que ter uma meta, um objetivo, tem que ter algo a conquistar. Por quê? Porque se você não tem meta, nem objetivo, não sonha com nada, não tem nada que te estimula, por que que você vai ser uma pessoa melhor? Por que que você vai levantar todos os dias, né? Então a gente tem que ter um motivo, a gente tem que ter um combustível na gente para poder a gente dar um verdadeiro sentido para a nossa vida. E aí essa mulher virtuosa, quando ela sorri para o futuro, ela tem certeza das atitudes que ela está tomando todos os dias, né? O tempo todo ela está agindo com intencionalidade nos objetivos dela. E isso não amedronta ela sorri para o futuro, ela sabe que os comportamentos dela estão certos, que ela tá agindo da maneira certa, que ela é uma mulher honrada. E aí, como é que você se vê no seu futuro?
né? Como é que você vê o seu casamento daqui a 1 ano, daqui a 5 anos? Como é que vai estar? Você sorri quando você pensa nisso? Como é que você pensa na educação dos como é que você está sorrindo quando você pensa na educação dos seus filhos, a educação que você está dando para eles, o relacionamento que você está tendo com eles? Como é você está sorrindo quando você olha para sua vida profissional, para sua vida financeira, né, para a saúde, para o seu corpo. Ah, você está sorrindo, você está com leveza, pensando no seu emocional, no seu espiritual, está tendo uma vida, alinhada com o Senhor. E para todas essas coisas, a gente tem que pedir sabedoria, para que Deus ele nos mostre, que ele nos dê discernimento, né, sabedoria, para que a gente possa, entender o que realmente Deus quer de nós. Né, porque nós não viemos para cá à toa. Então a aplicação de hoje é hoje reflita sobre suas metas e planos pessoais e profissionais. Pergunte ao Senhor com sinceridade se seus objetivos estão firmados na sua sabedoria ou apenas nos seus próprios desejos. Abandone toda a pressa e insegurança e confie que Deus é fiel para conduzir seus passos no tempo certo. Isso que eu fiz, né, eu não tinha isso que eu fiz. Quando deu aquele tilt lá do mural, eu decidi que eu ia desacelerar, que eu ia esperar o tempo do Senhor, mas o que eu decidi é que todos os dias eu ia dar um passo, ainda que fosse pequeno, estudando, ainda que eu tivesse muito limitada, eu não parei. E aí, o Senhor ele vai fazendo tudo, tudo no tempo certo. E aí aqui a hora vamos fazer a oração final, e já já a gente já está muito atrasado. Senhor Deus, Tu és a fonte de toda sabedoria e entendimento. Eu me aproximo de Ti agora, reconhecendo minha limitação e minha necessidade da Tua direção. Ensina-me a buscar a Tua vontade em cada decisão, a ouvir a Tua voz e a confiar plenamente no Teu plano perfeito. Dá-me um coração humilde para entender a Sua mente aberta e uma mente aberta para receber o Teu conselho. Que minha vida reflita a Tua sabedoria e glória, o Teu nome em tudo que fizer. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Falei demais. Que bênção! É sempre muito bom ouvir as suas ministrações, Amanda. Você traz muitas observações assim importantes.